Olá, sou Aaron Edwards, bem-vindo à atualização de mercado dessa semana, as recomendações dessa semana. Hoje é 17 de março de 2025, tem sido um baita de um ano com muitas notícias impactando o mercado e nós ainda estamos com a temporada de desenvolvimento da lavoura aqui nos Estados Unidos por vir, então ainda temos o que provavelmente vai ser um ano animador. Como vocês bem sabem, nós sempre começamos pelas recomendações. O produtor está corrido, tem que tomar decisões, então nós sempre começamos pelas recomendações. Deixa eu chamar a tela e vamos lá. Se você vem acompanhando, nós encerramos as nossas vendas de milho, recomendação de venda de milho disponível, milho primeira safra, e as vendas antecipadas de milho safrinha. Então a gente vem vendendo milho já muito nas semanas, ao longo do último mês, né? Nessa última escalada de preço, intensificando venda. O mercado de físico ainda está com força, o mercado B3 começa já a mostrar sinais de fraqueza. Semana passada a gente teve em algumas praças boas oportunidades no mercado físico de soja, e nós começamos a recomendar vendas, então vamos com as recomendações de hoje. Primeira coisa, venda de 35% do volume de excesso de safra de soja com recompra. Então lembre que desse volume de excesso de safra, a gente separa o volume que é só venda e o volume que é venda com recompra. Então a gente teve recomendação semana passada de venda, que é a venda simples, e nós também tivemos recomendação de venda com recompra semana passada. Então nós estamos vendendo 35% desse volume de venda com recompra, a gente já está 70% vendido no mercado físico, e aí vem a segunda parte dessa recompra. Essa semana nós vamos começar com a recompra, então nós vamos estar 70% vendido no mercado físico, essa semana 50% nós vamos começar a fazer essa recompra. No papel, recomendação usar o contrato de julho. Então, esses volumes, se você está assistindo em tempo real, a gente já deve ter montado o teu portfólio e vai fazer mais sentido. Se não, se você está assistindo com delay, gostaria de receber essas recomendações em tempo real, entre em contato e podemos montar o seu portfólio para você. Agora vamos primeiramente alguns pontos mais genéricos e em seguida os detalhes do mercado. Então, primeira pauta que eu queria trazer, o primeiro tópico é a questão do câmbio. Vamos falar sobre, primeiramente, o câmbio, dólar real, depois eu vou falar sobre só o dólar, depois um pouquinho do mercado de trigo, a gente entra em seguida na análise rotineira normal. Então, se a gente olhar a negociação do câmbio, tecnicamente falando, uma leitura técnica desse mercado, a gente está aqui na sustentação da média móvel de 200 dias, a média móvel de 20 dias subiu, caiu, ainda não chegou, né? Eu exagerei ali no marco, ainda não voltou tudo isso, mas a grande dúvida, vou desenhar a projeção número 1, né? É que a gente tem algo nesse sentido, e a projeção número 2 seria, a partir desse nível, ele vai fracassar e vai fazer algo assim. E a partir dessa pressão cambial, a gente teria dois cenários. Ou o câmbio cai para cá, ou o câmbio sobe para cá. Se você recorda da semana passada, a minha opinião sobre o câmbio, que eu achava mais provável, e até o momento, o mercado sempre tem um jeito de nos deixar bastante humilde e reconhecendo as nossas limitações, mas até o momento eu continuo acreditando que muito provavelmente seja o caso. Eu acho que a gente vai ter a tendência mais normal, vai ser a gente ter um câmbio sem dar grandes indicações de um jeito ou de outro, ou mais ou menos, né, dentro de uma faixa estreita de negociação, com suporte mais ou menos onde está agora, mas o suporte vai ficando cada vez maior, e aí a resistência cada vez mais pressionada, e esse é o efeito que a gente fala, é o efeito mola, né?
o mercado, eu vou tentar explicar, o mercado sobe até aqui, volta até aqui, sobe até aqui, volta até aqui, aí volta aqui, volta aqui, volta aqui, até de repente em algum nível do futuro a gente ou rompe para baixo ou estoura para cima. Nas próximas, no curto prazo, seria minha expectativa que a gente vai ter nas próximas semanas, principalmente um câmbio sem dar muita opinião de subir ou descer. Mas vamos ver em relação a esse câmbio. E aí nós temos outro cenário aqui, que é o que tem acontecido com o dólar. Não o câmbio falando com o real, mas só o índice dólar. E a gente pontuou um pouquinho na semana passada, mas vamos falar novamente. A gente teve uma queda abrupta aqui, caiu, mas por hora parece que achou algum nível de sustentação. E se a gente voltar e pensar, isso foi uma região de valor no passado, onde achou algum nível de sustentação. Vai continuar caindo esse índice dólar, ou ele vai estabilizar e depois dar a volta? Nós não sabemos. Tecnicamente falando, tem que ver esse cruzamento. Se cruzar para baixo, aí vai estar mais pressionado. Mas não estou convencido nem que vai ser queda, nem que vai ser ascensão. Para mim, a não ser que você absolutamente precisa tomar decisões cambiais, eu não apostaria nem na alta nem na baixa de câmbio. Deixa o mercado trabalhar um pouco, deixa o calendário ir passando para a gente depois definir em que pé que nós estamos. Agora, se você está vendido no câmbio e você está falando, nós estamos no suporte, eu acho que vai estar lateralizado, mas pode explodir para cima e eu quero sair de uma posição vencedora. Então, se você está com algum manejo cambial que precisa acontecer, é outra questão, mas do ponto de vista estrategicamente falando, eu deixaria um pouquinho de lado a questão cambial, mas vale perceber como isso impacta um pouquinho do mercado de grãos. E o grande exemplo é o trigo. A gente teve, se você lembrar, o dólar caiu, que torna as exportações daqui dos Estados Unidos mais baratas, e nós vimos isso respondendo no mercado de trigo. O dólar fraco causou demanda por trigo, que causou um aumento no preço do trigo. Vai ser algo duradouro, que continua por mais tempo? Pessoalmente, acho improvável. Eu acho que o dólar caiu, não sei necessariamente se vai continuar caindo. Tivemos o impacto da guerra comercial. A pergunta agora, vai ter uma intensificação da guerra comercial? Vai ter uma desintensificação? Vai abaixar os ânimos um pouco, ou vai intensificar, ou vai ficar igual? Se ficar igual, já sabemos o mercado, para mim é um cenário lateralizado. Mas queria só ponderar esses três mercados, né? O índice dólar, o câmbio e o impacto que teve sobre o trigo, porque para mim é um bom contexto. Aí vamos à parte que nós sempre falamos do portfólio. A base do portfólio é onde a gente constrói uma junção das necessidades da sua operação, as dinâmicas da sua operação com as oportunidades de mercado. Nós construímos um plano, construímos estratégias e as recomendações vêm em cima dessa estratégia que nós construímos. Então a base de tudo que nós fazemos aqui é um casamento entre as oportunidades de mercado e as necessidades da sua operação, e o índice de meio aí são as oportunidades de mercado, análise técnica, temporada de compra e venda, sazonalidade, posição dos fundos, enfim, esses detalhes. E finalmente a execução. A execução é o que faz o negócio girar, e sempre a execução é uma parte fundamental, uma parte crucial, e por isso que nós começamos com essa ação. Nós vamos falar rapidamente sobre o mercado de soja e mercado de milho, tá? E nós temos uma pergunta e vamos fazer aquele resumo que nós sempre fazemos. Olhando para a posição dos fundos, né, dos especuladores, é muito interessante o que tem acontecido. Vamos pegar o verde,
Nós vimos, essa é a posição líquida dos fundos ao longo dos últimos 12 meses, eles estavam, vou colocar em vermelho, eles estavam vendidos durante praticamente todo 2024, acho que na realidade foi todo 2024. Depois estabeleceram, vou colocar em verde, uma posição comprada aqui na parte de janeiro, parte de fevereiro. 3 semanas atrás voltaram a, colocar aqui em vermelho, voltaram a ficar vendido. E essa semana é interessante que eles estão vendidos, mas é uma posição vendida muito pequena. Essa pequena posição vendida, toda vez que os especuladores praticamente ficam neutralizados, para mim o marco é você falar sem pressão especulativa, como é que está esse mercado? Né? Então, se a gente remover a pressão especulativa, qual que é a característica desse mercado? Então, a gente tem esse marco. Agora, os especuladores vão comprar ou vão vender soja? Essa é a grande dúvida. Então, se você tivesse que apostar como um especulador, quero apostar na compra ou na venda de soja, o que você faria hoje? Tem uma safra gigantesca no Brasil. Tudo bem, de fato tem. Só que o basis no Brasil está relativamente forte, mesmo em meio à safra. E nós já sabemos que tem uma grande safra no Brasil. Vamos lá com a próxima notícia. O dólar está fraco. Bom, dólar fraco favorece a exportação de soja dos Estados Unidos. Então, olha lá se eles não vão conseguir um pouco de exportação. Mas está mais barato no Brasil. Tá, mas o basis está forte no Brasil. O que quer dizer que não tem problema de demanda. Então, demanda por soja tem. Vamos lá. E se tiver uma redução diária nos Estados Unidos de soja? Poxa, aí o preço vai para cima. A gente vai ter o relatório do dia 31, intenção diária. E se tiver falta de chuva nos Estados Unidos? Poxa, aí soja vai aumentar. Então, pela conjuntura do cenário, os fatores de baixa parecem para mim que eles já estão principalmente no mercado. Qual que vai ser o fator que poderia... Qual que vai ser a próxima notícia? É minha opinião que provavelmente a gente não vai ver os especuladores vendendo esse mercado, a gente vai ver eles comprando esse mercado. Com isso em mente, vamos falar um pouquinho de análise técnica. Vou pegar o pincel preto, se eu conseguir, cadê o pincel preto? É importante, na análise técnica sempre tem limitações, mas vamos lá. Se a gente for pegar uma área de valor, vou colocar aqui um piso de 10, esse piso de 10, e vamos colocar entre 10 e 10 e 20, ou 10 e 10 e 30. Digamos que você seja alguém que vive apostando na baixa da soja. Você vive apostando na baixa da soja. Nessa faixa de preço, que é mais ou menos entre 10 e 10 e 30, se você está sempre apostando na baixa da soja, você teria se dado bem apenas uma vez por uns 3 ou 4 pregões. E sim, que seria essa oportunidade bem aqui. E sim, você poderia ter se dado até razoavelmente bem apostando na baixa da soja. Mas é muito mais fácil você ter oportunidades entre 10 e 10 e 30 se você falar toda vez que chegar a 10, 10 e 30, eu devo comprar ou devo vender? Se você tivesse comprado aqui, primeira arrancada de alta. Boas chances. Aí vamos dizer que realizou lucro. Beleza. Não compra, espera, seja paciente. Não compra, seja paciente. Volta lá entre 10 e 10 e 30. Aí você compra aqui. Arrancada de preço. Oportunidade número 2. Legal, ganhou um lucro. Vamos dizer que realizou, saiu dessa posição. Aí aqui, comprou entre 10 e 30. Mercado caiu, me dei mal. Mas você não precisa sair da posição. E vamos só lembrar disso depois, para fazer um comentário. Não precisa sair da posição. Se não saiu da posição, talvez com medo neutralizou aqui. Oportunidade perdida, ou talvez falou, já deu certo 2 vezes, eu vou segurar. Segurou, baixou, subiu de novo. Aqui você saiu, 3ª vez. Aí caiu aqui, novamente aqui, entre 10 e 10 e 30, você entra numa posição comprada.
Então, para o especulador, se a gente for falar entre 10 e 10 e 30, vou colocar mais 2 zeros aqui, nessa estratégia teve 1, 2, 3 vezes que você se deu bem comprando e uma vez que você se deu bem vendendo. Esse é um mercado que você compra ou você vende. Na cabeça do especulador, se ele está ganhando nessa operação desde agosto, 3, 4 vezes, já ganhou 20, 30, 40 pontos, é muito difícil convencer ele que dessa vez, na véspera do plantio dos Estados Unidos, é o momento de vender. Não, dessa vez vai cair. Porque a gente já sabe da safra no Brasil e se tiver algum pepino na safra americana, isso aí vai subir mais. Isso é mais fácil de convencer o especulador. E vamos lá, esses momentos, né? Só para a gente voltar e ver o que os fundos fizeram de fato. Agosto, depois novembro, depois bem na virada do ano, depois agora, tá? Vamos voltar aqui. Compraram ou venderam? Agosto, deixa eu pegar o pincel, cadê o pincel? Agosto, eles não venderam, eles reduziram a posição vendida, compraram. Novembro, reduziram a posição até o ponto de... E o outro foi janeiro, se não me engano, que foi por aqui assim, né? Bem na virada do ano. Então, se a gente for ver o que os especuladores fizeram dessas últimas vezes, qual que foi a posição líquida deles? Foram daqui para cá e o preço subiu. Foram daqui para cá e o preço subiu. Aí eles estão aqui, vão fazer o quê? Eu acho mais provável que eles adotem uma posição comprada. Bola de cristal ninguém tem, mas segue a lógica e por isso raramente eu aposto contra a sazonalidade. E a sazonalidade nos diz que está na hora de você estar comprando soja. Safra brasileira, véspera de plantio nos Estados Unidos, é momento de comprar soja. É o que o calendário diz. Raramente eu vou contra o calendário porque a sazonalidade ela funciona, né? Com um pouquinho de flexibilidade, ela costuma funcionar. Agora vamos para o mercado de milho. Vou compartilhar a tela aqui. O mercado de milho é interessante, porque nós tivemos os especuladores, pegar o pincel preto, eu vou desenhar com uma curva, né? Nós tivemos os especuladores reduzindo posição vendida, posição comprada bem grande, reduzindo, posição comprada. Se você lembra, um tempo atrás, a gente estava tendo, né, o milho muito alto relativo à soja. E se a gente for olhar para a paridade de preço, até certo ponto isso ainda está acontecendo. Mas se a gente for olhar a posição dos especuladores, o que aconteceu? Os especuladores saíram de uma posição grande de milho, derrubaram o preço do milho em Chicago, mas não tanto da soja. Se a gente olhar para a posição dos especuladores, eles estão falando, deixa eu sair de uma posição comprada de milho, e aí eles não estão necessariamente comprando soja, mas eles estão saindo de uma posição comprada de soja, o que está aos poucos fazendo esses mercados se aproximarem. Olhando isso graficamente, é muito importante perceber dois mercados. Primeiro a gente vai olhar o mercado B3. Como eu falei, ao longo das do último mês e pouco, bem nessa faixa de preço aqui, eu tenho recomendado vendas agressivas de milho. O mercado físico no Brasil ainda não cedeu. Então, se por algum motivo você ainda está com milho disponível, vendi, mas subiu mais ainda, ótimo. Se você está em um nicho de mercado que está te dando oportunidades melhores do que as vendas recomendadas, aproveite, maravilha. Mas eu tenho recomendado essas vendas fazendo média, mas fazendo média agressiva ao longo dessas semanas para a gente chegar numa posição bem vendida. O fim da temporada de venda é daqui a menos que 2 semanas. Nós temos aí mais uns
2 semanas de temporada de venda, aí vai ser o fim de março, fim da temporada de venda, e o mercado da B3 já começou a ceder. Eu ficaria surpreso, nada é impossível, março sempre é imprevisível, talvez a gente vai ter uma baita de uma arrancada aqui. Eu acho mais provável que esse mercado volta e a gente vê uma resistência dessa média de 20 dias e o mercado de milho tenha essa curva de pressão de baixa. É o que eu acho mais provável. Então, quer esperar mais um pouco, ver se você consegue talvez um pouquinho mais? Ótimo, mas para mim é um mercado para a gente estar protegendo o lado de baixo, um mercado para a gente estar prevenido caso seja o contrário. Se vocês conhecem o trabalho e as minhas recomendações, sempre procuro fazer recomendações a favor da probabilidade. Merece só um comentário aqui. Esse é um ano, em particular, que a sazonalidade no milho safrinha, para mim, a gente pode ter um mercado em que a sazonalidade não é respeitada. Qual que seria a sazonalidade? É baixo na safra. Esse ano, em particular, nós estamos com várias regiões com produtividade ou produção comprometida e nós estamos com um cenário geopolítico que possivelmente ou potencialmente vai ter uma demanda voraz por milho brasileiro no meio do ano. Se o milho nos Estados Unidos não for competitivo no mercado de exportação, não adianta nada ter estoque de milho nos Estados Unidos se o mundo não quer o milho americano por causa de guerra comercial, vão bater na porta de quem? Do Brasil. Então, esse é um ano que a gente tem a possibilidade, ao meu ver, de ter uma alta no meio do ano, na chegada da safrinha. Acontece uma vez a cada 10 anos ou 2 vezes a cada 10 anos. E esse é um ano que a gente pode ter esse cenário de 90, 100 reais no preço do milho, na safrinha, aquela euforia. Mas mesmo assim eu sou a favor de proteger esse patamar de preço. Você joga com as probabilidades a seu favor. Você faz o teu plano. A gente nunca vende 100% antecipado. Vendeu, o contrato está 50, está 55, está 60, vai fazendo esses contratos. Se porventura tiver uma oportunidade na safra, ótimo, a gente vai se programar com essa oportunidade, similar às 2022 na soja. Se porventura a gente tiver uma tremenda oportunidade na safra, ótimo, a gente pode vender na safra. Se programar para não precisar vender na safra, não nos proíbe de fazer uma venda na safra. A gente só se planeja para não precisar. Mas a gente ainda pode vender na safra se o preço tiver as mil maravilhas. A boa gestão não vai garantir que você vende 100% na alta do mercado. Então, P3 começou a ceder, o que seria mais normal seria que esse mercado vai ceder. Então a gente vai planejar que vai ser um ano normal. Se não for, se a gente chegar na safra com oportunidade de preços excelentes, nós vamos aproveitar. Na realidade, nós devemos aproveitar. O que deveria ter sido feito em 2022 não era, poxa, eu vendi um pouquinho cedo, então vou parar de vender. Não. Estou numa situação anormal, agora sim que eu vou vender. Agora sim que eu vou aproveitar esse momento para garantir que eu estou fazendo volumes de venda adequado. Cenas para o próximo capítulo, mas eu queria só deixar esse comentário. Agora vamos falar sobre o milho em Chicago. O milho em Chicago, lembra que eu falei que teve uma queda, a soja não caiu tanto, mas o milho caiu? Olha essa queda. Essa queda aqui, de 5,20 para 4,50, não chegou a 4,50, mas caiu aí uns 80 pontos. Essa queda é a guerra comercial. Sai 15%, milho para a China, 15% de imposto sobre importação, foi essa queda. Dessa queda abrupta, não continuou caindo. A gente teve um pouco de sustentação. Sazonalmente, a gente viria essa média de 200 dias se tornando algum tipo de piso, e provavelmente não seria uma linha, seria algo que faz algo desse tipo, que vai subindo.
E aí nós vamos ter um milho que, se essa curva vier e achar sustentação, a gente vai ter um mercado de milho que provavelmente vai ser favorável, vai ser forte entrando para a primavera. Não está garantido ainda. Vai depender de muitas coisas, mas por hora, para mim, as chances são maiores de ter um milho sustentado, de ter uma soja sustentada, de ser uma oportunidade de compra para soja e milho Chicago. É mais provável que a gente vai ter preços entrando na primavera americana melhores do que o atual, do que piores que o atual. Isso seria sazonalmente normal e eu não vejo motivo de não ser um ano sazonalmente regular. Com isso conclui a parte de análise. Vamos agora fazer o nosso resumo de mercado e depois partir para as perguntas. Março, em Chicago, é temporada, no caso do milho, é temporada de venda. Os fundos ainda estão comprados em milho, mas não estão comprados com uma posição grande o suficiente para justificar venda na contramão. Então vou colocar como neutro. Tendência está abaixo da média móvel de 20 dias, então vou colocar tendência de baixa, mas está acima da média móvel de 200, que é um bom sinal. Falando de soja, é temporada de compra, safra brasileira, mas abril já muda esse jogo. Tecnicamente os fundos estão vendidos, mas quase zerados, e a tendência da soja é de baixa. Mercado físico brasileiro. Milho está em temporada de venda, soja está tecnicamente neutro, mas abril, que é daqui a 2 semanas, é a temporada de compra. Então, bom, por isso que nós estamos dispostos a vender soja que precisa ser vendido no curto prazo. Preferível vender agora do que vender no mês de temporada de compra, que é abril. Comentários sobre bases. Vamos lá. Mercado físico de soja e milho. Tá. Eu tô com o comando de voz em inglês. Deixa eu mudar para português. Bases de soja no Brasil está surpreendentemente forte. Ponto. Se o dólar valorizar ou se Chicago valorizar, a tendência seria uma pressão maior sobre bases. Ponto. Também acredito que o volume de soja que será vendido nas próximas 6 semanas provavelmente pressionará bases independentemente de outros fatores de mercado. Ou seja, eu acho que o cenário mais provável para bases é que o bases vai estar pressionado nas próximas semanas. Obviamente, para o meio do ano, para o segundo semestre, é outra situação. Mas para as próximas semanas, um bases pressionado eu acho mais provável. Para o segundo semestre, um bases bem melhor. Mas vamos lá. Mercado de físico de milho no Brasil está com muita força, vírgula. Mas o milho B3 já começa a sentir pressão de venda e temo que o mercado físico irá também começar a cair. Dólar segue fraco, vírgula, mas a direção do dólar está menos definida. O câmbio entre o real e o dólar está sem direção clara
vírgula, mas pessoalmente acredito em uma negociação lateralizada ao longo das próximas semanas. O mercado de milho B3 entrou em tendência de baixa e temo que pode cair mais. Os mercados de soja e milho em Chicago não estão apontando sua direção antes do relatório do dia 31, vírgula, mas sazonalmente temporada de venda de Chicago ainda está por vir, vírgula. Assim, não me surpreenderia de termos preços mais fortes nos meses vindouros em Chicago. Muito bem. Com isso, encerramos nossa parte de análise, mas nós temos uma pergunta aqui para responder, que é uma pergunta muito pertinente. E a pergunta é, essencialmente, quanto vai custar para comprar uma posição de soja no papel e depois quanto que é preciso ter de margem guardada, uma média, para ir mantendo a posição até o vencimento? É uma excelente pergunta, uma excelente pergunta. Trabalhei muitos anos com corretagem, não é hoje o meu foco é consultoria, e uma das coisas mais difíceis ou até frustrante muitas vezes para o produtor é que parece que o mercado me manda mais dinheiro, né? Preciso de mais. Então essa incerteza sobre quanto dinheiro você vai precisar mandar para o mercado pode ser muito frustrante, porque parece que o mercado pode muitas vezes te punir e parece que não tem como você se programar financeiramente. Deixa eu responder essa pergunta mostrando um gráfico de soja, falando do gráfico de soja e falando deixa eu só pegar aqui, respondendo a última parte da pergunta primeiro. Vamos supor, nós estamos aqui com a imagem do gráfico de soja, deixa eu pegar o pincel. Vamos supor que você tivesse comprado uma posição aqui entre 10 ou 10 e 20. 10 ou 10 e 20. Você comprou uma posição aqui. Essa posição foi boa ou foi ruim? Bom, se você saiu aqui, ela foi boa. Se você saiu aqui, ela foi ruim. Vou até redesenhar isso em vermelho. Se você saiu aqui, você perdeu dinheiro. Se você saiu aqui, era para ser verde? Vamos lá. Se você saiu aqui, você ganhou dinheiro. E essa é uma posição comprada muito razoável. Você deve ou não comprar? Bom, a gente acabou de falar, se você é um especulador, você comprou entre 10, 10 e 30, desde agosto você se deu bem umas 3 vezes nisso, ou 1, 2, 3, e olha, estamos tentando a quarta. Mas você teria se dado mal em uma se você tivesse abandonado a posição. Se não tivesse abandonado, tudo bem. Então eu acho interessante a gente pensar, vamos supor que você comprou aqui, bem próximo, cadê os 10 e 20? Os 10 e 20 estão aqui, vamos dizer que você comprou a 10 e 30. Vamos falar que esse marco aqui é 10 e 30. Então você comprou a 10 e 30, você precisaria de fôlego, aqui baixou, foi uns 2 dias só, mas baixou para 9,60. Então você teria que poder aguentar 70 pontos de baixa em Chicago, 70 pontos de baixa. Então se a gente for fazer um cálculo rápido, né, 10 dólares, 70 pontos é o que? Uns 7% que o mercado foi contra antes do mercado começar a voltar? Então
se você é bom ter uma margem, de cabeça eu falaria uns 5%, só fechando, ótimo, fechei. Em relação à margem, eu gostaria que você tivesse liquidez para, mesmo se o mercado for contra você uns 5%, você ainda pode falar, não, eu posso segurar minha posição. Que nesse caso seriam 50 pontos, né? Então, assim, teria uns 2 dias bem estressantes em que você estaria falando, será que eu tenho que tirar de outro canto? Será que eu consigo segurar minha posição? Liga para a corretora, dá para você segurar mais um dia? Então, teria ali uns 2 dias estressantes. Se tivesse com 7% de margem, aí é um pouco mais tranquilo. Mas tem vezes que o mercado pode ir contra você 2 ou 3 dólares e é melhor você nem segurar essa posição, às vezes deixa o prejuízo nos 50 pontos e tá bom. Então, 5 a 7% do valor, né, se o mercado for contra você, eu deixaria 5 a 7% não do valor que você precisa para entrar na posição, mas do valor total que o contrato pode flutuar. Então, eu deixaria isso de margem. Aí, qual que vai ser a minha sugestão? Não precisa mandar esse dinheiro para a corretora. Você pode deixar esse valor, se quiser mandar tudo bem, mas você pode deixar esse valor rendendo, mas numa liquidez razoavelmente grande, né? Nosso mercado foi contra, vou ter que colocar o dinheiro de margem amanhã, então deixa eu pegar esse dinheiro, enfim. Deixe esse dinheiro guardado com uma liquidez razoavelmente alta, 5 a 7% do valor das posições. E aí, quanto que você precisa para entrar no contrato, varia de corretora para corretora, varia de operação para operação, e é uma pergunta melhor para a sua corretora. Onde eu trabalhava, com base na volatilidade do mercado, às vezes até as margens que eles exigiam flutuavam um pouco. Então, essa é uma pergunta melhor, o nível exato, melhor para a corretora. Mas do ponto de vista de você se programar, eu pensaria, se esse mercado for contra a minha posição em 5%, 7%, eu ainda quero ter liquidez para eu poder segurar minha posição. E isso te dá um norte para você em planejamento de caixa, em todas essas coisas. E eu ficaria surpreso se a corretora vai exigir eu imagino que a exigência da corretora vai ser bem menor que isso, mas enfim, esse é um bom norte, na minha opinião, para você estabelecer. Eu quero poder segurar minha posição, mesmo se o mercado for contra a minha posição e o preço cair em 5%, 7%, eu ainda quero poder segurar minha posição. Muito além disso, às vezes é melhor abandonar a posição. Também é importante lembrar a ideia de entrar e sair com médias, né? Então, entra aos poucos e depois sai aos poucos. Então, seria 5 a 7% do volume máximo que você estabelece, né? Então, assim, mas do ponto de vista de planejamento de caixa, isso te dá um norte, isso te ajuda a você se programar. E, idealmente, ao longo do tempo, você vai começando a ter ganhos. Então, se você está operando dentro de uma conta de corretagem, você pode falar, tá, eu vou deixar ganhos nessa conta, ou eu vou remover e deixar aplicado, mas deixar liquidez razoavelmente rápida. Então, esse dinheiro tem que ver essa conta corretagem. Quem se dá bem operando é quem vê essa conta de corretagem mais parecido com como se fosse o grão no armazém. Então, assim, às vezes ele aumenta, ele flutua de preço, e às vezes ele reduz e flutua de preço. Quem vê como é uma aplicação financeira, que essa aplicação por si só tem que me dar um retorno, cometem 2 erros. Os retornos ou são astrondosamente altos e você fala, poxa, eu deveria apostar minha carteira nisso, ou então fala, não estou tendo prejuízo. Mas às vezes não é prejuízo. Você fez uma venda boa ou comprou um seguro, naquela operação você teve prejuízo, mas a estratégia de comercialização ainda foi certa. Então já vi os 2 exageros. Um acaba errando ou perdendo a mão querendo apostar e ganhar dinheiro na bolsa, e do outro lado, e perde a vocação de gestão de risco. O outro fala, perdi numa operação, então isso não é para mim,
Então não é bom usar a conta de hedge na comercialização. Quem se dá bem entende que faz parte de uma conjuntura de estratégias e você se programa e você administra. Então, ter uma fluidez entre o capital entrando e saindo da conta de corretagem é importante. Acredito que tenha respondido ou atendido a demanda. Caso não, sempre pode deixar suas dúvidas. Obrigado a todos que acompanharam. Ótimo resto da semana para vocês. Muito em breve a gente vai estar falando sobre plantio aqui nos Estados Unidos. Até a próxima.